Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Sem Curvas, porque aqui o papo é reto. Hoje recebendo o deputado federal Daniel Freitas. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Eu que agradeço, Alexandre. Obrigado pela visita. É um prazer poder bater esse papo com todos vocês. Obrigado, deputado. Deputado, começar a falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Seu ingresso na política, o senhor foi candidato, o senhor foi vereador por 2 mandatos lá em Criciúma. Depois, agora em 2018, né, vamos dizer assim, naquela onda do Jair Bolsonaro, o senhor conseguiu se eleger deputado federal. Além disso, o senhor tem um familiar que foi um político conhecido em Santa Catarina, né, que foi do Mício de Freitas. Então, fala um pouquinho como que foi esse ingresso na política, né? Como que foi a decisão de ingressar de fato na vida pública, na política nacional. Bom, eu tenho uma alegria enorme de representar hoje a continuidade do meu bisavô, Dionísio Freitas. Ele foi deputado federal também e à época foi senador biônico, que era convidado pelo presidente da República, diferente do que é hoje, sendo votado pela população. Eu ingressei no ano de 2012 como vereador na cidade de Criciúma. Eu venho de uma família empresária e essa distância da morte do meu bisavô em 81 com o meu nascimento em 82 não permitiu que eu tivesse esse envolvimento direto com ele, a não ser as histórias dele e o legado político que ele deixou para Santa Catarina e principalmente e também empresarial. Então venho de uma família empresária, industrial, e surgiu em mim, e aí eu vou falar uma curiosidade aqui, quando o meu primeiro estágio profissional, minha primeira experiência com o trabalho foi justamente fazendo o cerimonial do governo lá em Santa Catarina, estagiando no cerimonial do governo. À época era o governador Espiridião Amin, e eu acompanhava o dia a dia do governador na sua agenda, fazendo o cerimonial do governo. Ali despertou em mim o desejo de participar da vida pública. Em 2012, então eu me lancei candidato a vereador na cidade de Criciúma, cidade onde eu nasci, e graças a Deus na minha primeira tentativa fui eleito vereador, fui presidente da Câmara, fui secretário de Esporte e de Cultura na cidade de Criciúma, me reelegi vereador. E aí eu já estava decidido que a minha missão no Legislativo Municipal havia sido concluída e o meu desejo era de poder contribuir mais para o meu estado. E então eu renunciei ao meu segundo mandato. Naquele momento eu era progressista, PP, e optei por sair do progressista por falta de espaço a uma candidatura a deputado e vim para o PSL. Escolhi o presidente Bolsonaro. Meu pai já era um admirador do presidente Bolsonaro há muitos anos. Ele falou: se é para sair, então venha para o lado certo, vá com o futuro presidente Bolsonaro. E ele estava completamente certo. Eu escolhi o partido certo no momento, escolhi o presidente certo, e agora cá estou eu, eleito deputado federal, graças a Deus. Foram 142.571 votos. Em Santa Catarina nós temos 295 municípios, desses eu fui votado em 288 municípios. Então fica aqui a minha gratidão e por isso eu tenho trabalhado tanto aqui em Brasília pelos catarinenses. Perfeito, deputado. O senhor ganhou, vamos dizer assim, o senhor, foi a primeira vez, eu acho, agora na relatoria da PEC emergencial, que o senhor conseguiu estar todo dia na televisão, né, ficar ali mais conhecido, vamos dizer assim, no cenário político nacional. E como é que foi essa experiência, né, ficar dando entrevista coletiva praticamente diariamente, né? Você ligava na CNN, na Globo, tava lá a sua cara, lá dando entrevista, explicando um pouco sobre a PEC. Como é que foi essa experiência do senhor e como que a PEC emergencial vai afetar os brasileiros? Bom, até aqui, nesse meu mandato de deputado federal, certamente foi a experiência mais importante e mais honrosa ao mesmo tempo e mais desafiadora. Quando o presidente Arthur Lira me chamou na residência oficial para me entregar essa relatoria, ele disse que pelo meu perfil, né, mesmo que muito alinhado, fiel ao presidente Bolsonaro, meu perfil é um perfil de diálogo, um perfil de apaziguador, um perfil de bastante relacionamento, inclusive aqui com alguma grande parte dos nossos deputados, e essa relatoria iria exigir isso, alguém que não fosse radical. Eu, como falei anteriormente, sou administrador, sou empresário, então não pertenço a uma categoria a qual eu precisasse fazer uma defesa. Eu quis levar para o plenário da Câmara uma discussão que fosse de verdade democrática e que nós conseguíssemos entregar. Nós não poderíamos atrasar o auxílio emergencial, mais uma etapa do auxílio emergencial de mais 44 bilhões de reais, e ao mesmo tempo
por trás dessa PEC, e aqui vai o elogio ao ministro Paulo Guedes. A PEC emergencial, certamente após a Lei de Responsabilidade Fiscal aprovada aqui no Congresso Nacional, deve ter sido algo de maior relevância e importância. Essa PEC, ela garante um equilíbrio fiscal para que o país não possa mais cair no desequilíbrio. Era um trem que estava descarrilhado e após essa PEC, onde ela coloca gatilhos para governadores e prefeitos, não mais vai descarrilhar. Nós vamos ter, a partir da aprovação, e eu fui muito feliz porque, de um lado, estava o ministro Paulo Guedes querendo que a PEC saísse exatamente como o texto que veio do Senado. De um outro lado, o presidente da Câmara querendo que o relator fosse alguém articulado e que ouvisse os parlamentares e que não trouxesse, mesmo com a minha fidelidade ao presidente Bolsonaro, o pacote pronto do presidente Bolsonaro. E para o presidente Bolsonaro, para o Brasil, nós precisávamos entregar o auxílio emergencial, o equilíbrio fiscal e não prejudicar as categorias. Foi onde nós conseguimos, com muita discussão dentro do plenário, autorizar as promoções e progressões para todas as categorias, e isso certamente foi o que tornou mais tranquilo a aprovação da PEC, e no final das contas foi um grande presente para o Brasil. Certamente, deputado. Agora, mudando um pouquinho de assunto, né, falar um assunto mais recente agora, né, que foi a motociata que o presidente Jair Bolsonaro fez em Chapecó no último final de semana. E o senhor esteve presente, né, acompanhou durante toda a estadia do presidente em Santa Catarina, o senhor esteve lá com ele. Como é que foi esse período? Como que o senhor sentiu, né, estava lá presente, o carinho do povo de Chapecó, né, os apoiadores ali presentes durante essa motociata? Eu venho acompanhando o presidente, o carinho que o Brasil tem por ele. E Santa Catarina, o meu estado, me fez chorar no dia da motociata, de emoção, porque representou muito bem o sentimento de Santa Catarina por ele, por quem nós catarinenses queremos que governe o nosso país a partir de 2022. Então foi um momento de emoção, ao mesmo tempo de gratidão a um povo inteligente que sabe o que quer, mostrou patriotismo, civismo, todos fazendo uma motociata completamente pacífica, onde as pessoas foram às ruas de forma muito maciça, vestindo verde e amarelo. Eu até fiz uma brincadeira, até quem estava de vermelho lá estava de verde e amarelo, porque quando o presidente passava, demonstrava no sorriso, num gesto emocionado, que eles querem o presidente Bolsonaro governando o nosso país. Então, Santa Catarina deu um grande exemplo, e agora, dia 14/8, nós vamos fazer a motociata na capital, em Florianópolis. Aproveito aqui a tua audiência para convidar a todos para unir-se a nós em Santa Catarina mais uma vez, pela nossa liberdade, pelo Brasil e pelo nosso presidente Bolsonaro. E qual a sua expectativa, deputado? O senhor acha que vai ser um número maior do que teve em Chapecó, ou vai ser algo similar? Santa Catarina costuma surpreender, e eu não tenho dúvida que Floripa reúne todas as condições para fazermos algo ainda maior e melhor pelo nosso presidente e pelo nosso Brasil. Sim, deputado. Agora, falando um pouquinho, durante a estadia do presidente em Santa Catarina, né, estava rolando a CPI da pandemia, né, o deputado Luiz Miranda depondo na CPI, e quando o senhor, não sei se o senhor estava lá perto, né, mas quando o presidente recebeu a notícia, né, que o Luiz Miranda teria se chamando o Ricardo Barros, né, líder do governo, ele demonstrou alguma reação, alguma insatisfação com isso? Como que foi a reação do presidente? O presidente Bolsonaro, ele é atacado todos os dias, 24 horas. Nós notamos, primeiro, essa CPI do circo aí, que é um verdadeiro circo contra o presidente, contra o sistema, né, todo contra o presidente. Isso entristece, porque quanto pior, melhor para esse tipo de gente. E oportunistas e irresponsáveis colocam alguns dados como verdadeiros, simplesmente para perturbar o cenário político. O presidente que enfrentou a pandemia, por mais que muitos disseram que ele não cumpriu de forma responsável, muito pelo contrário. Se todos os estados, a exemplo do meu hoje, têm condições financeiras para investimentos, é porque o presidente Bolsonaro não poupou o recurso da União, do governo federal, para a saúde dos brasileiros, sobrando dinheiro para investimentos. E hoje eu tenho certeza que a CPI, apesar de todo esse circo formado contra o presidente, ao final vai saindo os personagens, aqueles que de fato desviaram recursos, desviaram vacinas, desviaram equipamentos e fizeram com o dinheiro do presidente Bolsonaro aquilo que não deveria ser feito, e que certamente a CPI vai apontar os culpados
e se existir alguma responsabilidade nisso tudo, os personagens que estão na CPI, e aqui eu quero fazer uma referência ao senador Jorginho Melo, que tem feito uma defesa muito importante para o Brasil e para o presidente Bolsonaro, também o senador Marcos Rogério, mas poucos como eles hoje têm essa responsabilidade e merecem os nossos elogios diante dessa CPI. Então, esperamos, como povo brasileiro, eu não falo nem como deputado federal, que eles encontrem os verdadeiros culpados das questões erradas ao longo da pandemia. Certamente, deputado. E recentemente, né, o STF deu uma decisão que não obrigava os governadores a comparecerem à CPI, né? Como que o senhor viu essa decisão? O STF tem interferido de maneira substancial nos outros poderes, o que eu considero algo muito negativo. Nossa Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Hoje eu vejo o Poder Executivo e o Legislativo, que somos 513 deputados, 81 senadores, conseguindo manter uma linha de sintonia, mesmo divergindo nas ideias. Aqui dentro da casa a democracia prevalece e é uma questão que, após decidida aqui, sancionada pelo presidente Bolsonaro, geralmente a interferência está vindo de maneira arbitrária e autoritária. Eu espero que a gente consiga manter a harmonia entre os poderes e a independência entre si. Bem, deputado, o senhor citou, a gente tinha comentado há pouco sobre o deputado Luiz Miranda, né? Mas não perguntei para o senhor. Como o senhor viu esse depoimento, né, do deputado Luiz Miranda, que ele falou que derrubaria a República, né, faria algo assim, abalaria a estrutura da República? Como que o senhor viu esse depoimento específico do deputado Luiz Miranda e do seu irmão, que é servidor do Ministério da Saúde? Eu vejo de uma maneira totalmente irresponsável. Conheço o Luiz Miranda, acho que foi um momento de oportunismo para ganhar um protagonismo nacional, como ganhou, só que de forma muito negativa, porque contra dados não há argumentos, e quando esses argumentos são frágeis e até mal intencionados, como foi o caso do depoimento do deputado Luiz Miranda, de dizer que vai derrubar a República, já está aí nessa frase algo que não é bem intencionado. Então, vou inclusive reservar para não entrar muito no tema do depoimento do Luiz Miranda, porque a partir de agora eu espero que a CPI vá fundo nisso e mostre todos os fatos ocorridos para que esse discurso caia o mais rápido possível, que é o que eles não querem. Eles querem ir estendendo todas essas discussões que porventura possam desgastar o governo Bolsonaro, para que o governo sim seja fragilizado perante a opinião pública. Mas quem vai às ruas, como eu fui com o presidente Bolsonaro lá em Chapecó, vamos a Florianópolis, e o Brasil tem ido às ruas, mostra a verdadeira pesquisa. O presidente está muito bem em todo o país. Eu tenho a convicção de que se qualquer outro candidato da esquerda não tem a mesma condição de olhar cara a cara com a população brasileira. Bem, deputado, o senhor citou agora, né, sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Recentemente saiu uma pesquisa, né, dizendo que o ex-presidente Lula teria 49% nas intenções de voto, né? O senhor acredita nessa pesquisa? Se nós acreditássemos na pesquisa, o Haddad seria presidente, e eu desafio aí o Lula a ir às ruas. Eu duvido que ele tenha essa coragem. Ele não tem nenhum apoiador com essa coragem de ir para as ruas ou pegar mesmo um avião de carreira. Acho muito negativo essas pesquisas que, ao mesmo tempo que são negativas, elas também vão mostrando, assim como nós não acreditamos mais na Rede Globo, que está escancarada a parcialidade política, né, e o seu cunho político, nós também não acreditamos nessas pesquisas. Não vamos generalizar, existem pesquisas sérias, responsáveis, mas não são essas que divulgam dados como esses, que vai completamente contra tudo aquilo que a população tem demonstrado ao vivo e a cores, só que cores verdes e amarelas nas nossas ruas do Brasil. Bem, deputado, agora a gente já falou também um pouquinho sobre o cenário de 2022, né? Está tramitando aqui na casa um projeto sobre o voto impresso auditável, né? Parece que já está em comissão especial. E qual a sua opinião a respeito desse projeto? Totalmente a favor do voto impresso, e quem é contra tem que dizer o porquê. Quem seria contra um voto auditável, a poder saber se eu votei e o meu voto foi de fato respeitado pela urna? É importante que a gente fale um pouquinho aqui com a tua audiência para explicar o que é o voto auditável. Muitas pessoas imaginam que nós vamos retroceder no voto
de cédula no xizinho no papel. Não é nada disso. Nós vamos continuar votando numa urna eletrônica que vai imprimir um recibo, um papel, um comprovante do nosso voto, que o cidadão não vai, o eleitor não vai levar esse voto para casa e nem sequer pegar nesse papel. Esse papel cai automaticamente numa urna ao lado para, numa possível desconfiança da nossa eleição, possa ser auditado esse voto e feito uma conferência. Então, quem é contra garantir que a democracia seja de fato constituída e confirmada aqui no Brasil? Quem é contra é porque não tem boas intenções. Então, sou a favor do voto auditável. No Congresso Nacional, a maioria dos nossos deputados são a favor e nós vamos provar isso no voto. E o presidente Bolsonaro foi muito claro. Se o Congresso Nacional aprovar essa matéria do voto auditável e ele sancionar, não vai existir o STF ou qualquer outro órgão que não garanta que a nossa democracia seja de fato respeitada. Bem, deputado, recentemente, na última semana, 11 presidentes de partidos, inclusive o PSL, o partido ao qual o senhor pertence, anunciaram, vamos dizer assim, um boicote, esse voto impresso auditável aqui no parlamento. Como que o senhor viu esse movimento? Primeiro, o presidente do partido, nem o meu, e talvez eu possa falar por todos, não representam a vontade e nem mesmo o voto da maioria. Bem, deputado, a relatoria ficou com o deputado Felipe Barros, a presidência da comissão especial ficou com o Paulo Eduardo Martins. O senhor acha que ficou em boas mãos? Excelentes mãos, 2 grandes deputados, 2 amigos do Brasil, e eu tenho a convicção que a condução será muito bem feita e nós vamos chegar no resultado final de termos sim o voto auditável nas eleições de 22 para que a nossa democracia seja respeitada e nós tenhamos a consciência e a certeza de que quem nós votarmos na urna certamente vai conduzir a nossa nação. Bem, deputado, agora já caminhando para o final da nossa entrevista, mas não dá para deixar de fazer essa pergunta, deputado. Ano que vem, ano de eleição, o senhor já decidiu para onde vai? Se vai reeleição de deputado federal, vai algum cargo mais alto? Como está essa... Eu tenho uma fidelidade ao presidente Bolsonaro, estou aguardando o comando do capitão em relação ao nosso partido, futuro partido, para que a gente tenha a segurança do que fazer nas próximas eleições. Eu tenho naturalmente a minha reeleição para deputado federal a ser encaminhada, mas na última reunião com o presidente Bolsonaro e os deputados da base aliada, inclusive para falarmos sobre o futuro de partido, ele deixou muito claro que ele precisa de deputados e também de senadores. E no caso de Santa Catarina, nós temos o senador Jorginho Melo, que é um grande senador, mas que é candidato ao governo em Santa Catarina. Então surge aí uma preocupação de que, na ausência do senador Jorginho Melo, não haja uma substituição à altura por parte da sua suplência. Espero que sim, que seja um suplente que venha na mesma defesa, na mesma linha e que possa garantir as defesas que o Brasil precisa e as bandeiras que nós defendemos em campanha. Mas, de qualquer maneira, surge essa preocupação e eu coloquei meu nome ao presidente Bolsonaro, se ele entender que é uma missão a ser cumprida em Santa Catarina e não tendo medo de desafios, mesmo sabendo que é apenas uma vaga, eu iria para essa condição, se assim for o desejo do presidente, do candidato a governo de Santa Catarina, senador Jorginho Melo, e do meu estado, que tão bem me prestigiou nas últimas eleições com o meu mandato de deputado federal. O meu caminho é defender sempre os catarinenses. Perfeito, deputado. Deputado, agora a gente caminhando no final da nossa entrevista, agradecer pela oportunidade de estar aqui com o senhor fazendo essa entrevista e deixar agora para o senhor um espaço, nós queremos dar algumas considerações finais, falar ao nosso público. Fica à vontade. Eu quero primeiro parabenizar, o Alexandre, um jovem atuante aqui, articulado, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, deputado. E para mim é uma honra poder bater esse papo contigo aqui, participar do teu programa, que eu tenho certeza que vai crescer cada vez mais, porque faz da maneira certa, conversa com as pessoas corretas e é isso aí. Então, conta sempre com o nosso trabalho aqui, seja sempre muito bem-vindo e obrigado por também abrir espaço para a gente mostrar um pouco do nosso trabalho. Claro, deputado, muito obrigado mais uma vez e muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Se tenha gostado da entrevista, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.